Neste vídeo vou falar da saga que colocou frente a frente Vingadores e X-Men. Não percas, já a seguir. Olá amigo do canal The Elite Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Avengers vs X-Men, ou seja, Vingadores vs X-Men. Esta obra é o original americano da Marvel, que saiu em 2013, é o encadernado. Formato americano, capa... é uma capa de cartão. Lombada quadrada e páginas coloridas. Este encadernado compila Avengers vs X-Men de 0 a 12 e o Point One, tudo isto saiu durante o ano de 2012. Este encadernado tem 384 páginas e foi escrito por Bendis, Jason Aaron, Ed Brubaker, Hickman, Matt Fraction e uma pontinha de Jeff Lubb. O desenho está a cargo de Frank Shaw, John Romita Jr., Oliver Coipel, Adam Kubert e uma pontinha de Ed McInnes. O plot da história é o seguinte. Conhecida em todo o cosmos como uma entidade que carrega em si o poder da vida e da morte, a Força Fênix está a caminho da Terra e os Vingadores pretendem detê-la. Mas Ciclope e os seus X-Men têm outras ideias para ela. Enquanto o Capitão América encara a Fênix como uma força destruidora, Ciclope considera a última chance de salvação de sua espécie. As duas maiores super-equipas da Marvel entram em guerra e a hospedeira escolhida pela Fênix, Hope Summers, está no epicentro do conflito. Com o destino da jovem Messias mutante pendendo na balança, Vingadores e X-Men precisam decidir até onde estão dispostos a chegar para defender o seu ponto de vista. Ora então, vou falar aqui para mim de alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos que eu encontrei aqui na minha leitura. Para mim esta obra inicia com uma cena forte, impactante, entre Visão e Wanda. Não esquecer que esta obra vem a seguir a Vingadores a Queda. Não vou dar spoilers do que é que aconteceu, mas quem já a leu vai perceber o que é que se passou e então vai perceber o porquê desta cena inicial ser impactante. A seguir tem uma situação que é para mim um ponto negativo. Há aqui uma necessidade de apresentar a personagem da Hope Summers e o quão ela é badass, e acho que há aqui um certo exagero. Há aqui um conflito entre a Hope e a sociedade da Serpente que eu acho que é forçadíssima. Não vou me alongar mais nesta situação. Entretanto, temos aqui outros aspectos cativantes, como por exemplo o Ciclope compulsivo. Um Ciclope que ficou com medo do que aconteceu em Dynasty AM. Todo o tema da obra em si é muito interessante. Temos de uma perspectiva a salvação versus a destruição. Uma situação menos positiva para mim, algumas decisões nas lutas que são estranhas. Dou um exemplo, não vou dizer o resultado final, mas por exemplo, para quem leu ou para quem vai ler, vai perceber o que eu quero dizer entre supostamente magia versus o Doutor Estranho. É um dos exemplos. Um aspecto agora aqui que eu gostei foi o Capitão América também acaba por perder o controle, e isso é uma coisa que não é muito comum ver nele. O curioso de ser Stark a chamá-lo a atenção, tudo isto também, mais uma vez, é passado após a Guerra Civil, em que eles estiveram em lados opostos, e aqui Tony Stark tem quase que uma chamada de atenção para o Capitão, que é bastante engraçada. O Capitão América aqui sente-se um pouco desnorteado com a responsabilidade do que está para acontecer e do que ele tem que tomar como decisão. Outro aspecto positivo é a personagem do Wolverine tem um destaque bastante forte no início, em ambos os lados. Como nós sabemos, ele é um Vingador e é também um X-Men, ou seja, ele coloca-se numa posição em que ele vê-se um pouco, ele tem amigos dos dois lados, mas em certas situações ele terá que tomar uma decisão. O peso que o Homem de Ferro tem no desenvolvimento da trama é bastante positivo.
Apesar de que, na minha opinião, eu acho que o Homem de Ferro é utilizado, é um Joker, não é? É um Coringa que muitas das vezes os Vingadores tiram para resolver determinadas situações que eles não sabem como onde resolver, e preocupa um bocado às vezes alguns facilitismos que a armadura dele proporciona, um género MacGyver. Existem várias reviravoltas sobre a perspectiva em relação à Fênix. Ora estão a favor, ora estão contra, ora ela é apresentada como uma benesse, outras vezes a destruição. Ou seja, e a maneira como é jogada a Fênix no meio do desenvolvimento da história é brilhante. Há aqui um aspecto também muito agradável, que é a ligação entre a Fênix, Punho de Ferro e a magia do caos. Estão todos interligados. O destaque da Feiticeira Escarlate, na parte mais final da obra, em que ela tem uma relação curiosa com a Força Fênix, porque ela realmente controla a magia do caos. Um aspecto que não me agradou tanto foi alguns personagens que eu acho que são bastante poderosos, que foram um bocado relevados para segundo plano. Parece que não existem, em determinadas situações parece que não existem, que é, por exemplo, o Magneto e o Doutor Estranho. Tem um dos momentos superlativos da obra é um momento do Homem-Aranha, há um confronto entre o Homem-Aranha, que ele mostra aquele Homem-Aranha abnegado que não desiste por nada nem por ninguém. Enquanto tiver um suspiro, um fôlego, ele vai continuar a defender o que ele acredita. Outro aspecto maravilhoso foi vermos Tony Stark a render-se à fé. A obra acaba por mostrar um bocadinho ciência e magia, e há ali um momento em que Stark acaba por se render à fé, o que é delicioso, um homem da ciência. A dicotomia entre as visões do Capitão América e do Ciclope são dois polos opostos que são muito cativantes e são muito bem trabalhados na obra, mas obviamente que o Ciclope destaca-se, traz muitas camadas e tem ações mais importantes e mais chocantes no desenvolver da história. E esta obra acaba por trazer uma conclusão para a Dinastia M. Em relação ao desenho, eu tenho aqui alguns mixed feelings. Em relação ao John Romita Jr., eu que sou até crítico em relação à minha apreciação ao desenho dele, eu não desgosto do desenho dele, eu até aprecio, mas em determinados momentos há situações que ficaram estranhas, desenhos um bocadinho, não sei se foi tudo um bocadinho feito à pressa. Estas sagas, muitas das vezes não há tempo para fazer tudo on schedule, e então, por isso é que também chamam vários artistas para fazer, e parece que houve aqui uma falta, em determinadas situações, houve pressa. Neste caso, em relação ao John Romita Jr., acho que houve pressa em alguns desenhos e houve pormenores que ficaram bastante esquisitos e mal feitos. E noutros houve-se um bocadinho de falta de comunicação do que se estava a fazer. Neste caso falo em relação ao outro artista, que é o Coipel, que é um desenho que eu adoro o traço dele, gosto imenso do Coipel, e é uma excelente pessoa, conheci-o pessoalmente na Comic Con e é super simpático e vive em Portugal, curiosamente. Em que ele tem uma personagem que, na parte em que ele desenha, tem uma personagem que desenha de forma totalmente diferente do resto da obra. E depois temos Adam Kubert, que para mim, check em todos os pontos. Faz um desenho brutal, acertou completamente nas personagens, a comunicação aí fluiu e está, para mim, dos três, o melhor. Agora aqui um pequeno off-topic em relação a esta obra, para falar aqui um bocadinho sobre os tie-ins. Eu tive a oportunidade de os ler. E quero fazer aqui algumas menções em relação a isso. Existem obviamente uns melhores, outros piores, mas no somatório não acrescentam grande coisa à obra principal. Os tie-ins de combates têm decisões forçadíssimas. Neste caso, na gestão dos poderes entre eles, têm decisões muito forçadas. Para quem já leu, eu acho que vai concordar comigo, principalmente algumas, acho que para mim são gritantes. Há umas que são óbvias, as conclusões são óbvias, mas houve outras para mim que foram gritantes. A maneira como se arranjou para que aquele determinado personagem vencesse o outro, para mim foi forçadíssimo. E acaba por ser até um bocadinho enganador, porque alguns destes combates nem sequer terminam. Fica ali pelo vai, não vai, e acaba quase por se fazer um acordo de pacto de não agressão, troca-se 2 ou 3 tabefes e depois para-se e vai cada um para o seu canto. Ou seja, acho que foram uns teens um bocadinho para amealhar mais uns cobres e pouco mais do que isso. Para concluir, Avengers vs X-Men tem um conflito muito credível, bem desenvolvido, vários twists,
vários momentos uau, deixa reais consequências, tem uma luta final meia boca, nada extraordinário, mas tem um final muito, muito impactante. Se já leste esta obra, deixa aqui nos comentários o que é que achaste, se concordas, se não concordas comigo, se tens outros pontos de vista ou se houve coisas que eu não mencionei que achaste realmente importantes. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, se não subscreveste, partilha, comenta. Até mais!